Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aula. Nós estamos falando sobre o perfil das trevas, aqueles obsessores, perseguidores que estão nas trevas e que vão se apresentar em nossos trabalhos mediúnicos. Então, nós vamos continuar falando desse assunto, mas primeiro eu vou fazer o exercício de meditação para que possamos iniciar a nossa aula. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos de luz, a todos os mentores responsáveis pelo nosso curso, pela nossa tarefa mediúnica, pelo nosso treinamento. E vamos pedindo ao Mestre Jesus que nos proteja, nos ampare, nos auxilie, na certeza de que estamos aqui para dar o melhor de nós. Então vamos assim, respirando bem profundamente. Cada vez que respirarmos, vamos relaxando o nosso corpo, soltando o nosso corpo, relaxando o nosso ser. Vamos imaginar que uma luz azul celeste envolve todo o nosso corpo, físico e espiritual. Essa luz vai caindo sobre o nosso centro de força coronário, iluminando a nossa mente, trocando as nossas ideias, acalmando o nosso ser. Vai passando pelo nosso centro de força frontal, descendo pelo rosto, ombros, braços e mãos, chegando ao nosso centro de força laríngeo, vai descendo pelo tórax, no nosso centro de força cardíaco, no gástrico, no umbilical, no esplênico, no genésico, descendo pelas nossas coxas, joelhos, pernas e pés. Cada um de nós vai nos sentindo relaxados, tranquilos, serenos. E vamos envolvendo todo o ambiente que nós nos encontramos. Se estamos em casa, vamos envolvendo a nossa casa. Se vivemos com alguém, vamos envolvendo a nossa família nessa luz, nessa força espiritual. E assim, respirando profundamente, relaxados e harmonizados que estamos, nós vamos dar início à aula de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje nós vamos falar, o primeiro perfil vai ser sobre os executores. Quem são os espíritos executores? Os espíritos executores são aqueles que, eles não são mandantes, não são eles que dão a ordem. Geralmente, eles não conhecem suas vítimas. Quem são os executores? São aqueles que executam tarefas de alguém que mandou. Então, vamos supor, algum obsessor tem algo contra alguém, só que ele não quer fazer o serviço, ele não quer chegar próximo a essa pessoa que ele tem algo contra. Então, ele contrata um espírito, um obsessor, que vai fazer o trabalho do processo de obsessão. Olha que coisa interessante. Muitas vezes o obsessor ele tem tanto ódio da pessoa, ele tem tanta raiva, ele quer vingança, mas ao mesmo tempo ele não quer chegar perto. Então ele contrata esses espíritos no plano espiritual, claro, nos umbrais, contrata esses espíritos para que eles possam executar a tarefa de obsessão. Na maioria das vezes eles são muito cruéis, esses executores, são muito agressivos, são muito desequilibrados, porque são espíritos que vivem à base de troca de energia. O que eles ganham quando eles são contratados? Energias que sustentam o mal deles, que sustenta essa situação que eles estão de crueldade, de serem agressivos, de serem desequilibrados. Na maioria das vezes são escravos do vício, eles recebem em troca energias de vício e trabalham principalmente para as organizações trevosas. Muitas vezes eles trabalham também em processos de desestabilização de casas espíritas, eles são mandados para desestabilizar trabalhadores,
desestabilizar a casa espírita. Então são irmãos, infelizmente, bastante desequilibrados e que trabalham cumprindo tarefa. Na maioria das vezes eles não têm nada contra a pessoa. Eles simplesmente conseguem a ligação energética porque nós damos brecha para isso. E como aquele que mandou, ele doa a energia, ele acaba ficando com a energia que vai fazer a ligação com o encarnado. Então, ou seja, como acontece o processo obsessivo? A ligação das energias. Você precisa ter alguma coisa energética com aquele espírito para que ele seja ligado a você. Quando esses executores trabalham, eles ganham essa energia que vai fazer a ligação com você. Então, essa energia proporciona que esse executor seja ligado a nós nos processos de obsessão, tá bom? Então, esses são os executores. Existem também o religioso. Quem é o religioso? Na maioria das vezes foram aqueles fanáticos religiosos que desencarnaram e que continuam fanáticos no plano espiritual. O maior objetivo deles é destruir centros espíritas, igrejas evangélicas, igrejas católicas, ou seja, implantar a discórdia nas religiões. Engraçado que a maioria deles trabalharam em religiões e depois que eles desencarnam, eles provavelmente aconteceu alguma coisa no momento do desencarne, que houve uma desilusão com a religião e aí eles passam a trabalhar contra a religião. Então, na maioria das vezes, eles são chefes de falanges, chefe de trevas, eles têm muito poder, são muito orgulhosos, são muito vaidosos, não aceitam o Cristo. Então, provavelmente aconteceu alguma coisa. Por exemplo, eu posso usar um exemplo para vocês. Nós já atendemos irmãos que foram padres e que foram mortos pela Inquisição, acusados de traição, mortos pela Inquisição, né, na época da Inquisição da Igreja, principalmente na Espanha, e por terem sido traídos pela própria igreja que trabalhavam, eles pegaram uma raiva tão grande que eles passaram a trabalhar contra o Cristo. Então eles são cruéis, são rancorosos, são maldosos, eles são manipuladores, eles conhecem o evangelho. Então é muito difícil conversar com eles porque eles conhecem o evangelho, conhecem a palavra, né? E eles têm como alvo as casas religiosas, tá? Principalmente os centros espíritas. E tem muitos encarnados que estão ligados a esses irmãos, que são esses religiosos fanáticos que trabalham na Terra e acabam sendo ligados a esses irmãos, tá? Eles são completamente fanáticos. Dentro desse perfil dos religiosos também se encontram aqueles evangélicos que acreditam que após o desencarne eles vão ficar dormindo esperando o juízo final. Então nós já recebemos comunicações de espíritos que estavam dormindo nos vales, nos umbrais, esperando alguém chamar para o juízo final. E quando eles são acordados pela espiritualidade superior, eles querem o juízo final, eles querem o julgamento. E aí tem que explicar que isso não vai ter, que isso não era uma verdade, que a vida continua. E é muito difícil o convencimento porque eles foram criados assim. Eles tiveram essa crença a vida toda de que teria o juízo final. Então é muito difícil de convencê-los. Na maioria das vezes eles são levados sem serem convencidos. Eles são levados praticamente à força, porque existe um período também para eles ficarem dormindo. Eles não podem ficar dormindo o resto da eternidade no plano espiritual, achando que vai chegar o juízo final. Quando a espiritualidade entende que está na hora de despertar aquele irmão e poder explicar a vida no plano espiritual, a espiritualidade faz esse despertar, leva, na maioria das vezes, esses irmãos para comunicações em grupos mediúnicos e eles recebem a instrução. Uns aceitam, outros não, mas mesmo assim eles são levados para a sala de contenção para que possam depois ser convencidos, tá bom? Existe também, gente, o materialista. Quem é o materialista no plano espiritual, nos umbrais? É aquele que ele não acredita em nada, muitas vezes são os denominados ateus, e eles são muito presos à matéria. Então são irmãos que desencarnam, mas ainda continuam presos à matéria. Então,
eles são obsessores que ficam atrás de pessoas que roubaram eles, que roubaram os bens, que trapacearam. É diferente do sofredor. Existe o sofredor que ele é apegado às coisas materiais, então ele fica na casa, ele fica atrás das coisas materiais dele. O materialista obsessor, ele fica atrás de alguém que tirou as coisas dele, material. Então vamos supor, ele tinha uma fortuna muito grande, alguém assassinou ele e roubou a fortuna. Então ele vai ficar atrás dessa pessoa que assassinou ele e roubou a fortuna pelo motivo de ter roubado, não pela questão do material. É diferente do sofredor, que ele fica atrás do material. Por exemplo, nós já recebemos comunicações de espíritos que estavam sentados no sofá na sala e ele falava assim: eu não vou sair daqui porque fui eu que comprei essa casa, fui eu que comprei esse sofá, fui eu que comprei essa televisão e eu vou ficar aqui na minha casa porque a casa é minha. Então é diferente do materialista, que nós também já atendemos, que ele fala assim, que ele quer vingança da pessoa que roubou ele. Então ele é o obsessor que fica atrás da pessoa que roubou ele, tá? E ele sofre porque ele não quer largar essa situação, ele quer se vingar da pessoa que roubou ele e quer ter tudo de volta. E ele acaba ficando atrás dessa pessoa mesmo e é de bastante difícil de convencimento, tá? E dentro desse perfil de materialista, existem aqueles também que estudam muito, que têm muito conhecimento, mas não têm a prática. Ou seja, são aqueles que têm muito conhecimento, mas falta a moral e a sabedoria para praticar. Então, quando eles desencarnam, eles sofrem um processo de desilusão, porque eles acham que eles estudaram tanto e que quando eles fossem desencarnar, eles seriam privilegiados, eles teriam um lugar melhor. E quando eles percebem que muitas vezes eles vão parar nos umbrais, nos vales de dor, porque eles estudaram muito, porém não praticaram aquilo que estudaram, eles acabam realmente ficando desiludidos e aí se tornam obsessores e perseguidores e muitas vezes chefes de trevas, de falanges, porque eles têm muito conhecimento, mas não têm a moral e a sabedoria. E são muito vaidosos e muito orgulhosos e se acham melhores do que os outros. Exatamente porque eles têm muito conhecimento, mas não têm a prática e a sabedoria. Por isso que Jesus dizia assim: a quem é muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, quanto mais estudo nós temos, mais conhecimento nós temos, mais informação nós temos, mais prática nós precisamos ter. Mais colocar em prática esses conhecimentos nós precisamos. Por isso que quando em casa nós temos problema com parentes, familiares, que implicam com a nossa doutrina espírita, que não aceitam a gente ser espírita, que muitas vezes fazem coisas que a gente não aceita, a gente não pode ficar brigando e entrando em conflito com essas pessoas, porque quem tem o conhecimento somos nós, eles não têm o conhecimento, nós é que temos, então nós que temos que colocar em prática esse entendimento da doutrina espírita que nós aprendemos, tá certo? E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito do vingador. Quem é o vingador? O vingador é o obsessor magoado que vive nas trevas. É aquele que por algum momento foi magoado, foi traído, foi humilhado e ele espera sem pressa o momento de acontecer o processo obsessivo. Ele sabe onde a pessoa se encontra, o sujeito, né, a pessoa que magoou ele, que traiu ele, que gerou o ódio dentro dele, ele sabe onde a pessoa se encontra e ele planeja todo um processo obsessivo diante dessa pessoa, tá? Eles sofrem muito pelo ódio que sente, pela mágoa que sente, mas quando eles chegam no Cefa para serem doutrinados, para conversar com eles, na maioria das vezes eles já estão bastante cansados, eles já não aguentam mais sofrer pelo motivo que foram traídos, magoados, pelo motivo que gerou ódio. Então eles assim, já estão bastante cansados, já não aguentam mais aquele processo obsessivo, porque eles vêm de anos e anos, às vezes séculos de processo obsessivo. Os Vingadores, às vezes eles acompanham, às vezes não, na maioria das vezes eles acompanham a pessoa, o objetivo do ódio, da mágoa, por séculos. Eles acompanham
encarnações após encarnações. A pessoa reencarna várias vezes e continua sendo perseguida pelo mesmo obsessor. Porque ele não consegue compreender como uma pessoa que errou tem oportunidades boas na vida. E quantos de nós não vivemos assim? Quantos de nós não somos obsessores encarnados? Que a pessoa erra com a gente e a gente fica perseguindo a pessoa o tempo todo. A gente fica infeliz, a gente fica obsediado, a gente fica magoado, a gente fica triste. E a pessoa que errou tá lá, vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela, sendo feliz, tendo oportunidade. E a gente fica magoado, sofrendo pelo erro que a pessoa cometeu. Se a pessoa errou, gente, uma hora a lei divina vai trazer de volta o erro que ela cometeu, para ela mesma poder acertar com a consciência dela e com a lei divina. Então a gente não precisa sofrer no lugar da pessoa. Vamos procurar perdoar, esquecer aquele erro que a pessoa cometeu e tá tudo certo. Uma hora a pessoa vai receber o retorno disso. Porque se a gente continuar nessa energia, nós é que vamos sofrer o processo de mágoa, de ódio que a gente tem. E aí vão chegar o quê? As doenças, os desequilíbrios, as dificuldades, né? Esses espíritos são vingadores, eles ficam tanto em processos obsessivos que eles prejudicam o perispírito. Nós vamos falar a respeito disso ainda, sobre transformações do perispírito. O perispírito da gente, se a gente movimentar energias muito ruins, tanto como encarnado como desencarnado, mas principalmente o desencarnado, se ele movimentar muito tempo energias ruins, ele começa a transformar o perispírito. Então, o perispírito pode ficar transformado em animais, pode ser transformado, ele fica todo torto, todo deformado. Ele pode ser transformado em ovoide. Eu não sei se vocês já ouviram falar em ovoide. Que são os ovoides? A pessoa fica tanto tempo no mal, cometendo o mal, odiando alguém, movimentando a energia do ódio e da mágoa, que o espírito vai perdendo a consciência a ponto de se transformar na forma de um ovo mesmo. A gente já socorreu espíritos que tinham só o formato dos olhos e eles eram em formato de ovoides. Então, olha só que interessante. O André Luiz fala muito disso. Eu só não me lembro o livro que ele fala, mas ele fala bastante a respeito de ovoides. Então, são espíritos que denigrem muito o perispírito a ponto de se transformarem em animais em ovoides, tá? E esses vingadores costumam estar bastante transformados quando eles são socorridos, tá? Então, gente, procurem ler os livros do André Luiz a respeito disso, né? O mecanismo da mediunidade, nos domínios da mediunidade, que ele fala bastante a respeito disso, tá? Eu estou dividindo a aula para que ela não fique muito comprida, como eu disse, para dar o tempo de gravação aqui também no meu celular, que eu já tentei arrumar várias vezes, mas eu não consigo achar o lugar onde se prolonga, né? O tempo de gravação. Eu acredito que é por causa da memória do meu celular, mas eu vou dividindo as aulas aos poucos até a gente terminar esse perfil. Então, hoje, esses são os perfis que a gente tinha para falar, tá? Qualquer dúvida no grupo ou pessoalmente para mim. E fiquem tranquilos que ainda a gente vai ter bastante coisa para falar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.